Quantas vezes na sua vida você precisou se esconder, se calar, se encolher para continuar cabendo em um relacionamento, em uma amizade, em um trabalho, em um emprego, onde você já não se sentia à vontade, onde você não se identificava mais e falava, cara, aqui não é o meu lugar. Por que eu tô aqui? Quantas vezes você fez isso? E no vídeo de hoje eu vou te contar o quê? Mais uma história. Vou contar uma história da minha adolescência que marcou muito a minha vida, que me ensinou uma grande lição, porque depois que os anos vão passando, a gente começa a fazer associações, igual eu fiz aqui nesse vídeo para mostrar para vocês. Então eu espero que vocês já deixem o like. Quem não estiver inscrito ainda, se inscreva e ative os sininhos das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo, os vídeos cheguem para vocês que já estão inscritos em primeira mão. Eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos e minha família e eu morávamos num sobrado, né? Esse sobrado era bem grandão, tinha por volta de 12 apartamentos, só que naquele momento só a minha família morava ali. Todos os outros apartamentos estavam passando por reforma e meu pai era o responsável por essas reformas. Então meu pai tinha acesso a tudo, né? Como uma espécie de síndico, ele tinha a chave de todos os apartamentos que estavam vazios, inclusive a chave do telhado. A gente só podia ir com ele, né? E ele sempre levava eu e meu irmão lá. Só que o acesso ele era meio complicado. Ele era difícil, porque a gente tinha que subir por uma escadinha de madeira, uma escada velha de madeira caindo aos pedaços. E quando a gente chegava no topo, tinha uma abertura por onde a gente tinha que... A gente estava subindo nessa posição assim, ó, na escada. Aí quando a gente chegava lá no topo, a gente tinha que virar, sentar e subir nessa lajezinha para poder ir pro telhado. Ou seja, era um lugar incômodo, era difícil, tanto pra gente subir quanto pra gente descer. Eu acho até que pra gente descer era mais difícil do que quando a gente queria subir. Porque quando a gente quer subir, quando a gente quer entrar no lugar, a gente tá com toda a empolgação e a gente não mede esforços. Se você for criança, adolescente, então, vocês que estão aí, vocês se lembram de quantas travessuras vocês fizeram? A gente não pensa nas consequências, a gente não pensa em nada. A gente, eu quero ir, vamos, né? E a gente ia. E daí que meu pai sempre chamava eu e meu irmão pra gente ficar à noite lá em cima do telhado olhando as estrelas. Como era um sobrado, ele acabava ficando mais alto do que o nível dos postes. Então quando a gente tava lá em cima, era um breu total, era uma escuridão total. E a gente conseguia ver todas as constelações, a gente... Depois arrumou uma carta, né, das estrelas e tal, e ficava riscando, olha as Três Marias, essa aqui é a Cruzeiro do Sul, olha a Ursa Maior, Ursa Menor. E a gente adorava aquilo. Mas a gente sempre estava com meu pai. Então a gente contava as histórias, debaixo daquele céu estrelado, a gente ria muito. Saudade. Vai borrar. Teve um dia 14 de fevereiro para ser mais exata, e meu pai resolveu fazer um churrasco porque era aniversário dele. Os meus parentes foram para lá para almoçar com a gente. E as minhas amigas, né, do bairro também foram lá para casa. E época de adolescente, todo mundo é muito unido, né? A gente estava sempre saindo, sempre fazendo alguma coisa juntas. E nesse dia não foi diferente. Tava todo mundo lá em cima e a gente conversando e tudo mais. E aí Paula fez o quê? Paula teve a brilhante ideia de chamar as meninas pra ir pra onde, gente? Pro telhado. E aí eu conversei com meu pai. Pô, pai, deixa a gente subir. Meu pai falou, minha filha, não vai não. Papai não pode estar lá agora. Mas, né, o bichinho carpinteiro que habita no corpo de um adolescente falou o quê? Ah, pai, por favor, pai, eu só vou ficar na lajezinha. Eu e as meninas, a gente vai subir e ficar só na lajezinha. Aí meu pai pegou a chave, porque assim, mesmo novinha, eu sempre fui muito ajuizada. Nesse dia, nem tanto. E ele confiou e falou assim, toma, tá aqui a chave. Subimos. Estávamos lá na lajezinha, conversando, rindo, né? Longe da beirada da rua. Estávamos nessa lajezinha. E aí,
Sempre tem, né, gente? Aquele vermelhinho que fica de um lado e o outro anjinho que fica do outro, né? Ó, buzinando ideias na nossa cabeça, né? E aí, que eu olhei lá pro finalzinho e falei assim, cara, eu vou lá. Eu vou lá. As meninas ainda falaram, Paulinha, mas seu pai falou que era pra ficar na laje. Eu fiz o quê? Não, é tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha visto meu pai fazendo aquilo e eu sabia que ele fazia o quê? Deixa eu pendurar aqui o microfone. Eu não gosto desse microfone aqui porque parece que ele fica esbarrando. O que meu pai fazia? Tinha as lajes. A laje, ela não é colocada dessa forma. Ela é colocada assim, né? Um pouquinho, uma sobreposta à outra. E em alguns pontos eles colocam uns parafusos grandões para unir essas lajes. E eu falei com as meninas, não, tá sussa. Meu pai pisa nos parafusos e vai. Fui eu, né? Raciocinando direitinho, pisando na junção das telhas até chegar lá na beirada. Quando chegou lá na beirada, botei o meu cabeção pra baixo pra olhar lá pro churrasco que tava rolando. Aí eu gritei, pai! Dando tchau. Pensa na bronca. Eu levei uma bronca lá de baixo que eu fiquei gelada. Qual foi o meu pânico? Preciso voltar, porque eu só escutei meu pai. Sai daí agora, garota! Fui tentar andar rápido. Só que quando eu fui, eu tava raciocinando que eu tinha que pisar na junção em cima dos parafusos. Quando eu voltei, tomada pela bronca que eu tinha levado, eu pensei, óbvio que não. Fui pisando de qualquer jeito. Deu bom? Óbvio que não. O que aconteceu? Eu só escutei um tec. Escutei um tec e afundei. Nisso que eu afundei, a minha sorte é que existia a laje e uns 50 centímetros depois tinham as telhas. Então eu caí no forro, eu caí em cima da laje. Só que eu fiquei presa. Meu pai só escutou o estrondo e saiu correndo. Eu acho que meu pai chegou que nem um flash. Ele chegou lá voando. Aí, nisso que ele já chegou gritando, dando bronca e tudo mais, as meninas desceram, cada uma picou a mula pra sua casa. E eu fiquei lá, morrendo de medo do meu pai me dar uma coça. Só que eu não tinha olhado pra mim. Eu tava com as pernas todas ensanguentadas. Porque quando eu caí, a laje cedeu, as lajes me arranharam as minhas pernas. E estavam sangrando bastante. No final das contas, o estrago nem tinha sido tão grande assim, era mais arranhão superficial mesmo, não precisei de ponta, não precisei de nada. Foi só o susto. Mas a minha sorte também foi que tinha sangue, porque senão eu ia ter levado uma coça que vocês não fazem ideia. Porque meu pai tava muito bravo. Meu pai, ele foi um pai perfeito, mas na hora de dar bronca... Sabe quando o rei da selva dá aquele rugido? E todos os bichinhos tremem? Era mais ou menos assim. Meu pai me socorreu, me levou lá pra baixo e eu não me recordo do trajeto. Eu só sei que ele tava blá, 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 falando pra caramba e me dando bronca. Eu sentei no sofá com as pernas todas cheias de sangue e ele ainda veio com a caixinha lá de primeiros socorros pra poder limpar as minhas pernas e me dando bronca. Eu nunca mais subi no telhado, óbvio, porque ele nunca mais deixou. Agora escuta só o que eu vou te dizer. Segura essa palavra. Tem gente que sobe aonde Deus já falou, não sobe aí. Tem gente que insiste num relacionamento onde Deus já gritou, sai daí agora. Que pisa aonde não devia. Nem tudo que parece bonito é firme para os seus pés e é seguro para tua alma. Quantas vezes, minha irmã, Deus já te avisou, não pisa aí, não vai, não se envolve com esse tipo de homem, você não cabe nesse relacionamento sem se machucar, mas tu fez o quê? Ah, o que você fez, gente? Você foi, né? Linda, coisa rica, fofa, você foi. Aí, depois, só vieram os cortes, não é assim? As feridas e o nervosismo de ser pega desobedecendo Deus. Você tem valor demais para aceitar ficar presa entre telhas quebradas emocionais. Deus não te chamou para você sobreviver à beira de colapso. Ele te chamou para viver firmada na rocha que é Cristo. Salmos 18:2.
Talvez hoje você esteja vivendo um relacionamento onde você se sente tão pequena que você precisa pedir licença até para sentir dor. Que você precisa ficar calada, aguentando tudo calada para manter a paz. Porque você tem medo de perder o pouco que tem. Isso é amor? Isso é plano de Deus? Não. Isso é cativeiro emocional. Mas o Senhor quer te libertar disso. Você não precisa se contorcer para caber no lugar onde Deus nunca te colocou. Sabe quando a gente sabe que aquele lugar é nosso, pertence a gente? Quando a gente entra de pé, com dignidade e permanece inteira. Você não vai precisar passar por frestas emocionais, dando aquele jeitinho, se contorcendo para caber num lugar onde não foi Deus que te colocou. Você não vai precisar se equilibrar em estruturas frágeis para provar que merece amor. Talvez Deus já tenha gritado com você: sai dessa beirada, menina. E você não entendeu ou ignorou. Porque a vista estava bonita, a brisa estava gostosa no rosto. Você olhou para o chão e ignorou as rachaduras que estavam debaixo dos seus pés. Quantos alertas você está fingindo que não está vendo? Chega. Chega. Você não vai mais aceitar as telhas instáveis, as migalhas de atenção, as migalhas de carinho, o quase amor, o tá bom assim. Pra que a gente vai mexer nisso? Você é filha do rei. Você é uma princesa. Sabe o que uma princesa nunca faz? Ela nunca implora por alguma coisa que é direito dela naquele reino. Deixa Deus te colocar em terreno firme. Porque quando Ele te posiciona, meu amor, você não vai mais precisar se machucar. Você só vai precisar crer e obedecer. Então, se você chegou agora e se essa mensagem fez sentido pra você, se em algum momento do vídeo você parou e pensou: nossa, Deus está falando comigo, se inscreve no canal, porque aqui a gente quer propósito. E se esse conteúdo vai contribuir para o seu amadurecimento espiritual, para o seu crescimento, você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa exata. Tá bom, gente? Muito obrigada de verdade. E para quem já é inscrito, deixa o like, deixa comentário. Eu adoro ler o que vocês escrevem. Muito obrigada. Tchau, tchau.